Corta essa primeira parte. Já estamos? Já estamos. Você começou. Maravilha! Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Olha, o pessoal entrando. Coisa boa. Gente, a última live do ano, amiga. Pessoal achando que o ano já tinha acabado e a gente aqui trabalhando até os 45. Guerreiras. Não é assim uma guerreira, assim, né, por vontade própria, mas... Ai, ai, pessoal. Opa, tudo bem, gente? Que bom. Temos pessoas nos assistindo. Esperamos mais um pouquinho. Sim. Aproveitar para convidar mais gente aí para entrar. Pois é, vamos esperar então só um pouquinho, que aí o Instagram vai avisando também. E tá tudo bem? Nessa manhã, no dia 30 de dezembro, olha... Voz em Santa Cruz. Como é que está Santa Cruz? Chuva. Bastante chuva. É, aqui em Campo Grande está pingando também. Não tá bastante chuva, mas acho que tá vindo, tá? Daqui a pouco tá aqui. Já já ela chega. Bem-vindo, povo! Bom dia! Eu gosto dessa animação desse povo que entra falando bom dia. Eu gosto assim, bom dia. É isso mesmo, um ótimo dia. Um dia maravilhoso, é um dia de desencantamento. Nossa, tô com... O livro já tá lá, para quem quiser dar uma olhada antes de começar aqui. Já tá lá para baixar. E vamos começar então? Vamos? Vamos! Então, o livro, essa live, esse projeto, Aventura em Santa Cruz, foi patrocinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, né, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. E a gente está aqui hoje celebrando, né, enfim, consegui fazer esse book viva. É um book que foi, nossa, primeiro vislumbre assim, de ideia que eu tive, para quem, enfim, não sabe, né? Foi quando eu resolvi mudar para Santa Cruz, isso em 2018. E aí foi que quando também eu e a Andressa, né, a gente se conheceu, se aproximou, foi um presente assim, do universo. E aí a gente participou do evento do Rio Criativo. E aí eu vi o pessoal, os artistas falando, né, que Santa Cruz era esquecido, era um lugar esquecido. E eu concordei, porque realmente eu não tinha... Até eu me mudar de fato para Santa Cruz, eu não tinha, né, muitos conhecimentos ali, muita história, não tinha ouvido falar muita coisa, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tive essa ideia de fazer um livro chamado Cidade Visível, porque Santa Cruz parece uma cidade, que não sei o quê. E aí veio aquele... Eu enrolei tanto que veio uma série da Netflix, né? E aí eu tive que, enfim, mudar o nome. E não saía nunca, não desencantava nunca. Até que eu comecei também a ir nas caminhadas de Andressa. E aí a cabeça polvilhou, né? De ideias, coisas. E, enfim, e aí veio o edital que permitiu que, enfim, esse livro tivesse saído, não saiu do papel, quer dizer, saiu do papel pro digital. E é isso, gente. Desencantamos, começamos. E então, o que tu achou? Então, começar dizendo que esse é o nosso presente para Santa Cruz, que hoje faz 455 anos, né? Foi estrategicamente pensado no aniversário de Santa Cruz. Vai me dizer que não foi de casa pensado esse lançamento hoje? Não queria dizer nada, amiga, não queria dizer nada, mas assim... Parabéns pra você! Ai, meu Deus, vamos acender uma velhinha em formato de cruz. Não, não é legal, não é legal. Cruzes acesas não são legais. Ai, gente, que bom! Ai,
Ai, bem-vindos todos. Estou entrando. Quem quiser fazer pergunta também pra gente, pode fazer, tá? Quer dizer, a gente vai abrir um espaçozinho no final, mas se alguém tiver alguma dúvida no meio do processo, também pode interagir com a gente. Ai, Então, gente, que coisa boa. Né? Porque eu estou me sentindo honrada. Segundo e-book, inspirado nas caminhadas de Santa Cruz. Não é pouca coisa. Quando eu comecei o projeto, eu tinha ideia das pessoas falarem mais sobre o nosso bairro, produzir mais sobre o nosso bairro, só não imaginava que ia ser tão rápido. Então, é uma homenagem, no mínimo, assim, quem não abriu o livro, gente, corre lá, o link está na bio lá, abre o livro, dá uma olhadinha, né? Eu dediquei esse livro para a Andressa, eu falo nas caminhadas sobre o livro, falo no livro sobre as caminhadas culturais da Andressa, né, do Descubra Santa Cruz, e porque, assim, eu sou fã, eu tenho, assim, muito orgulho de ser fã, né, dos meus amigos, porque a luta, né, de Andressa, eu acompanhei desde o início, lá quando ela estava começando a Descubra, e assim, amiga, tua luta é muito, assim, muito genuína, é de coração, né, inteira, a gente vê isso, é uma coisa que tu realmente acredita, né, e é importante, acho que as pessoas comprem mesmo, né, eu até coloco no final do livro, assim, que nossa história faz parte da nossa identidade, faz parte de quem a gente é, né, história do nosso território, então é importante que a gente defenda a história do nosso território, né? Isso, enfim, causa ondas de coisas boas, né? E você é essa força motriz hoje no Santa Cruz, né? Essa vendaval. Spoiler. O livro da Claudinha é um livro interativo, então ela duplamente coloca a responsabilidade na mão dos leitores em deixar a história de Santa Cruz ser apagada ou não. É isso. Comece a ler agora. Não, então quais os pontos que consideraram para o e-book? Então, Silvia, primeiro ponto que eu acho interessante, a Claudinha não pensou só nos pontos, mas também em algumas lendas de Santa Cruz, a figueira que tinha um fantasma, né? Então, o que acontece? É porque também a gente tá começando as coisas assim, a gente acha que as pessoas nem abriram o livro, eu já tô achando que as pessoas sabem sobre o que é. Vamos lá. O livro, gente, é um livro infanto-juvenil, né? É Aventura em Santa Cruz, é realmente uma aventura. E ele fala não só sobre a questão histórica, né? São três jovens, um Andressa, né? Porque tem uma Andressa, porque não vamos falar por quê. Então, são três jovens de Santa Cruz que percebem que as pessoas fora da Zona Oeste não lembram, estão lembrando de Santa Cruz, né? Arthur vai levar o avô no centro do Rio de Janeiro e chega lá e ninguém sabe, já que Santa Cruz é uma dificuldade para conseguir um documento, para conseguir, né, fazer qualquer coisa, porque as pessoas não sabem que Santa Cruz existe. E aí ele volta, a gente, tem alguma coisa acontecendo, e começa a investigar. E aí essa investigação dele, ela não é só uma investigação histórica, né? É uma investigação também que passa pela tradição oral de Santa Cruz, né? Que Santa Cruz é um lugar que é muito misto, né? De várias imigrações, tanto estrangeiras como do interior, né, do Brasil mesmo. Então, é um lugar muito plural. E aí tem muitas tradições orais ali que correm, né? E então, eles vão transitar entre isso também, porque isso faz parte da memória de um lugar, do não esquecer, né? A cultura é a nossa identidade, né? Quando sei lá, um ditador e um governo torto tenta apagar um povo, primeira coisa é atacar a cultura, né? Acabar com a identidade das pessoas. Então, eles vão fazer esse trajeto, é uma ideia lúdica, tem meme pra caramba, a ideia é que, tipo assim, vocês riem, não é uma coisa engessada, né? Né? Hã? Como, por exemplo, tem memes muito fidedignos, como, por exemplo, você perguntar pra pessoa se ela conhece Santa Cruz, ela lembra de Santa Cruz da Serra, mas ela não lembra de Santa Cruz ou no oeste do Rio. Você fala, qual a necessidade disso? Igual aquele cachorro, tudo bem? Qual a necessidade disso? Gente, porque pessoas estudem mais, aprendam mais, pelo amor de Deus, viajem lá por dentro. É um município, eu sei que o Rio de Janeiro é grande, né? Mas realmente, assim, às vezes eu fico assim, a pessoa passa a vida toda num lugar e ela não explora isso. Também sei que é difícil, a gente, né, o transporte é complicado, tem várias questões aí que a gente, né? Mas, caramba, não querer explorar o mundo ao seu redor, amiga, poxa vida!
Mas o transporte também serve de referência à última linha de trem, o lugar onde guarda o trem, segundo os pesquisadores da UERJ, digo, os funcionários da UERJ. Pois é, pois é, eu lembro. Quem foi, gente? Eu tenho um amigo que ele fala enfim, que um dia ele saiu e resolveu que ia explorar onde é que guardavam os trens. Ele chegou até a central, enfim. Porque não fazer o caminho oposto, né? Vou ver onde é que o trem, onde é que é, né? Enfim, na verdade, onde é que começa, né, o trem? Porque Santa Cruz, a Lúcia tá aqui. Santa Cruz é lindo, realmente, Santa Cruz é lindo, lindo, lindo. E cadê? Fica o convite para vocês, povos que não conhecem Santa Cruz, venham conhecer Santa Cruz, por favor. Venham. Hã? Graças a essa live, já marquei a primeira caminhada de janeiro, sexta que vem. Então, se vocês quiserem descobrir o que a aventura de Santa Cruz está mostrando na história, vem para nossa caminhada. Fica aí o convite, gente. É um ótimo convite. Eu já fui nessa caminhada várias vezes, eu vou voltar, eu vou mais, porque, assim, eu não guardo datas, né? Então, toda vez que eu ouço é novo. Olha, Marcos está falando que vai, ele vai sim, que eu vou levar ele. Mas, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa. Ao longo dos últimos anos, eu fiz caminhadas com as escolas públicas, eu fiz palestras, e aí agora você ter um material que o próprio professor pode usar em sala de aula é muito bom. O projeto, na verdade, tem 2 livros escritos que a gente ainda não conseguiu publicar, porque a ideia é ser realmente impresso, né? Para que chegue até as escolas, mas ter um e-book é a possibilidade de a gente começar a fazer essa interação dentro da sala de aula. Dá para colocar ali, né, um projetor e a gente, enfim, começa uma conversa, né? Acho que uma conversa coletiva. O livro, acho que ele traz para esse cantinho ali do pessoal, né? Vou emprestar meu livro para quem? Então tem uma coisa mais pessoal do livro, assim, mas essa a gente pode estar trabalhando no coletivo, que é muito sobre isso também, né? Quando a gente fala sobre o território, a gente está falando sobre coletividade. Então, eu queria perguntar aqui das caminhadas. Fala aí das caminhadas primeiro, depois eu tenho uma pergunta para ti. Tá. Eu ainda não decorei todas as datas, mas dia 6 a gente vai começar na frente vai começar no Largo do Bodegão. É o roteiro Santa Cruz que alimenta toda a caminhada, toda a capital nacional. Esse mês a gente está em férias, então vai começar um pouquinho mais tarde, vai começar às 10 da manhã. Dia 27, a gente vai se encontrar em frente ao quartel, Santa Cruz, sede da Fazenda Real, 10 horas da manhã. E no dia 28, um sábado, vai ser na parte da tarde, 2 da tarde, saindo de frente do Santa Cruz Shopping, ali no Solar dos Araújos, daquela casa histórica que tem bem do ladinho no terreno do shopping. E aí é o roteiro Residências, Marcos e Referências Mundiais. Quem quiser saber um pouquinho, dá uma olhada lá no livro, lá na parte que os personagens vão fazer as caminhadas, porque os personagens fazem as caminhadas. Dá uma olhadinha lá, que isso já tem um spoiler. Mas não é nada. Sim. Olha, não, fala, amiga, fala. Quem quiser se cadastrar também, o link está na minha bio, a bio do Descubra Santa Cruz RJ. É o primeiro link, é o cadastro da caminhada cultural. E o último link, para não ter erro, é o e-book para quem quiser baixar pelo Descubra Santa Cruz. É isso, baixa e dê uma olhadinha lá. Assim, que eu ia dizer aqui, para dar uma olhadinha no livro, porque tem um spoiler, mas assim, é um spoiler mesmo. Não, a gente... Eu sempre falo isso, assim, as caminhadas, elas levam a gente a um lugar, assim, de... É uma maneira de ver, não tem como tu desver Santa Cruz depois que da maneira como a Andressa apresenta. A Andressa apresenta uma Santa Cruz que depois tu passa ali, né, o poder do storytelling ali. A gente caminha e vê uma história, né? E aí, teve gente, assim, já teve caminhada que eu vi, participei com a Andressa, em que as pessoas indignadas foram bater na porta dos moradores para poder falar, né, sobre, cuide do seu patrimônio. Porque fica realmente tocado, né? A gente fica indignado. Como assim as pessoas, né, não têm essa consciência de, né, de estar cuidando do patrimônio? Mas muito tem sido feito, né, nesse caminho e é muito assim o trabalho da Andressa, né? Inclusive, o que eu queria te perguntar, Andressa, era assim, o livro, né? Eu coloquei, até eu não quis mudar. Peraí, como é que eu elaboro
isso. Eu comecei há muito tempo atrás a escrever esse livro, né? Quando eu comecei, assim, por exemplo, a imagem que está lá no livro da Ponte dos Jesuítas é a imagem antes agora desse último restauro, né? E há questões, mas enfim, esse último restauro que né, teve lá, então tem mato, ainda tá, a ponte tem mato, não tá iluminada, tá? Enfim, que é a ponte antes dessa reforma. E aí, teve outros pontos, né, de Santa Cruz que está nesse processo, né, de, enfim, reformas, e muito disso, se não completamente, quem foi que fez essa onda, né, de melhorias de Santa Cruz acontecer foi, desculpa, Santa Cruz. Né, que outras pessoas começaram a olhar para Santa Cruz, começaram a entender a potência de Santa Cruz a partir da visão de Andressa. E aí, enfim, começaram a ter outros movimentos, mas a partir do Descubra Santa Cruz foi que a gotinha ali que né, foi espalhando esse caos do bem aí. E aí acho que você tá me dando crédito demais, hein? Não tô mesmo. Eu sou fã de carteirinha. Cadê minha carteirinha? Não tá aqui, tá aqui um lugar aqui pra casa tá bagunçada, não tá aqui. E aí, assim, muita coisa aconteceu, né? Mas eu não quis mudar no livro, porque a gente sabe que muitas vezes é isso aqui, a população esquece e a história começa a se repetir de novo, né? Sim. Então, a ideia vamos valorizar... tá, melhor, vamos cobrar, então, já que conseguiram arrumar a Ponte Jesuítas, vamos cobrar, então, que continue a manutenção, né? Tá colocando jovens também com essa consciência. E aí, que eu queria te perguntar fala um pouquinho sobre essa trajetória que tu fez, dessa luta, desse antes e depois, o que melhorou, o que tem lá no livro? Tu leu o livro antes de todo mundo, né? Você e a Angélica leram o livro antes de todo mundo. E aí, assim, que tu sabe que mudou e como é que tá o que a gente pode notar de diferença? O que o leitor vai notar de diferente? Então, vou começar fazendo uma citação do comentário da Tiane Pimenta. Realmente, Santa Cruz surpreende com suas belezas e tantas referências históricas que a maioria de nós não conhece. Parabéns pela iniciativa de vocês. Tiane, muito obrigada. Assim, o trabalho é muito disso. O fato de que muitas vezes as pessoas de fora conhecem a nossa história e a gente não conhece. Para quem não sabe, eu sou guia de turismo e meus primeiros anos eu trabalhei para uma agência em Copacabana e eu era responsável por levar para Petrópolis as pessoas que falavam francês. Só que quando eles chegavam lá, eles queriam o bairro, eles queriam uma memória do Império que não estava em Petrópolis. Eles tinham em mãos a pintura de Debré, que era justamente Santa Cruz. Eu, como moradora de Santa Cruz, que estudei a vida toda, do CA até a 8ª série, numa escola que todo o primeiro bimestre a gente aprendia um pouquinho da história de Santa Cruz, não tinha noção de quão rica era essa história. E aí, quando eles começaram a mostrar as fotos, as imagens que eles queriam, era um palácio, que antes era uma igrejinha, tinha uma torre cineira, começou a dar aquele estalo. E calma aí, eu acho que não é bem isso daqui que eles estão procurando. E aí eu comecei a pesquisar mais. Infelizmente, por Santa Cruz não ser um destino turístico, eu tinha que reduzir meu discurso para... Infelizmente, aqui você não encontra o que você procura. E eu não podia citar Santa Cruz, porque senão ia parecer que estava vendendo um roteiro que a agência não vendia. Então, eu estaria passando a perna na agência, eu estava desempregada. E aí, quando veio o Fique em Casa, que todo mundo ficou desesperado, o que vai fazer quando eu ficar em casa, na verdade, foi o tempo que eu tive para diminuir minha correria e começar a estudar um pouco mais sobre o nosso bairro. E aí a gente aprende muita coisa, muita curiosidade, que a gente não encontra nos livros oficiais. Muitas vezes a gente tem que procurar em documentos primários, ou então em autores que estão fazendo a revisão desses documentos. E aí eu sempre indico João Correia, é um autor que ainda está vivo. Ele recentemente conheceu Santa Cruz pessoalmente, mas ele fez o mestrado e o doutorado dele sobre Santa Cruz, publicou livro e tudo mais, ainda não tinha vindo aqui. E é uma referência para a gente, para lembrar, por exemplo, que Santa Cruz teve o primeiro conservatório de música do Brasil. E a gente não lê isso no livro.
a gente descobre que o primeiro aeroporto internacional, a estrutura que foi criada, também era em Santa Cruz. E hoje em dia, mal chega o trem. E depois de 2 horas e meia de viagem, dependendo do dia, né? Então, assim, a gente começa a estudar um pouco mais. Eu tinha em mente essa questão de que, dando visibilidade, a gente atrairia os turistas de fora, mas não adianta atrair o turista de fora se quem está aqui dentro não sabe o que está acontecendo, não sabe que história é essa. E aí foi quando diminuiu, então, começaram a abrir as portas, depois do Fique em Casa, e eu comecei com as caminhadas colaborativas. E aí era a oportunidade dos moradores conhecerem um pouco dessa história. E é muito legal que, assim, com o tempo, essas caminhadas foram adotadas por outras associações, a APAI é uma delas. E aí, no começo, as pessoas olhavam meio estranhas, depois elas se aproximavam para ouvir a história, às vezes davam alguma informação que a gente não sabia do ponto de vista dela, da história que ela viveu ali. E eu gosto de usar muito como referência, tem um vendedor de balas no trânsito ali na Avenida Isabel, quase no Marco 11. E de tanto ele ouvir eu falando sobre a história de Santa Cruz, ele começou a reproduzir a história enquanto ele vendia bala. Caraca, que incrível! Uma vez minha prima pegou a van para vir para casa e estava todo mundo conversando como se fossem velhos amigos. E aí perguntaram para ela, o que você acha? E ela não tinha noção do que estavam falando. Ela, não, desculpa, entrei agora, não sei o que você está falando. Cara, Santa Cruz agora é bairro imperial. A gente está patamar de Petrópolis. Então, assim, as pessoas começam a se orgulhar e a se reconhecer nessa história. É muito triste, a gente sofreu esse apagamento há muito tempo. E aí, muitas pessoas tinham vergonha de dizer que moravam em Santa Cruz. Falava no cantinho da boca, moro na Zona Oeste, mas não definia onde. E aí, ano passado, eu fiz um trabalho com o CF Mário de Andrade. Foram 2 caminhadas, fomos até Vassouras. E quando o monitor do Museu de Vassouras quis contar a história de que Vassouras era tão importante que tinha até Itaguaí dentro, eles sabiam que eles estavam falando era do bairro Imperial de Santa Cruz. Então, antes de acabar o passeio, reuni todo mundo e comecei a questionar a turma. A gente está um ano inteiro trabalhando com isso, professora Maristela, professora Marialda e eu. Vamos lá, onde é que foi a sede da Fazenda Jesuítica? Santa Cruz. Onde é que foi a sede, a única fazenda de veraneio da família real? Santa Cruz. A primeira casa de veraneio da família imperial? Santa Cruz. Então, qual era o lugar importante? Santa Cruz. E aí foi uma revolta que eles chegaram para mim e falaram, cara, você foi muito educada, foi muito delicada, porque eu ia responder na hora, mas eu não ia ser tão educada assim, não. A gente está vindo aqui para confirmar a história, o cara vem dizer que a história é dele. Então, assim, a gente começa a trazer isso para uma geração que vai ser quem vai escolher os futuros representantes políticos, quem vai escolher se joga o lixo na rua ou não, se faz a pichação ou não, se reclama quando vê o vizinho não cuidando do patrimônio. Isso é muito bom, porque assim, a gente está começando a organizar a casa e eu acredito de verdade que uma hora as visitas vão chegar. E as visitas chegando significa dinheiro circulando no nosso bairro. Significa não ter que acordar às 3h30 da manhã para trabalhar em Copacabana. E eu estou falando não só de mim, mas de todo um bairro que sofre com isso, de muitas vezes aqui não ter a remuneração adequada. A gente tem mão de obra que se capacita, que se qualifica e que tem que atravessar uma cidade inteira para conseguir um bom emprego. Se a gente traz para cá hotéis, se a gente traz para cá restaurantes, a pessoa não vai precisar mais cruzar essa cidade. Perto de casa ela vai ter um emprego digno e que pague realmente o valor da mão de obra que ela investiu para estudar e se qualificar. Deixa eu ver aqui que tem mais mensagem. A Rosane está falando que o conhecimento das memórias é fundamental à preservação do patrimônio. E é muito sobre isso, Rosane. Eu fiz 2 caminhadas ano passado e ano retrasado com um grupo de crianças de um projeto social na Vala do Sangue. Imagina que, para quem não conhece Santa Cruz, e até para quem conhece, Vala do Sangue é um nome suscetível a bullying. Quem é de fora acha que está falando de uma coisa recente, de chacina, de alguma coisa do tipo. Quem é daqui
lembra da época que aquilo ali era um lugar que o cheiro incomodava de longe. Hoje em dia não tem esse cheiro que incomoda, nunca existiu chacina ali para escorrer essa vala de sangue. E aí as crianças fazendo a caminhada cultural, elas entenderam que o nome era da época do imperador. Então aquele nome que parecia ser feio, agora é importante, porque foi da época do imperador. E aí eles começam a ressignificar o próprio local. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. É poderoso. O pessoal tá mostrando nos comentários, não tô dando conta de acompanhar, não. É isso assim que eu gosto. Nossa, acho que é muito, assim, é muito potente, né? Porque muda o interno das pessoas, né? Dos moradores, em que, né, a autoestima da pessoa aumenta, ela, né, ela começa, quando ela se conecta positivamente ao seu território, ela, a autoestima aumenta. Acho que isso é maravilhoso, né? A pessoa ganha força. O Estado começa a olhar mais para o local também, então tu muda, né, a estrutura física mesmo desse espaço, porque tu não contou ainda as coisas que estão melhorando, a areninha, a ponte, assim, a visibilidade que essa lei deu também para né, para Santa Cruz, e as coisas que começaram, assim, realmente mudanças físicas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi falar, assim, sobre um histórico, uma história, né, de algo que mudou uma região, foi Pontini, se não me engano, em Guadalupe, né, que fica um cinema, que foi uma luta para fazer esse cinema, era num shopping que ele estava, assim, num shopping fantasma, praticamente, que era o que os caras podiam fazer, e eles ali investiram para fazer aquele cinema, e o cinema começou a bombar, as pessoas vinham de longe, por causa disso pavimentaram ao redor do shopping, por causa do cinema o shopping começou, as lojas começaram a ser ocupadas, a região foi valorizada, subiu, né, ali, o valor das casas que ao redor daquele shopping também subiu de preço e, obviamente, que as pessoas ficaram muito melhores, bem consigo mesmo. Então, assim, começa, quando tu, enfim, muda alguma coisa no território positivamente, você positiva ali, cria uma onda, né, de coisas boas. E é isso, assim, que eu sou muito fã, né, reconheço essa importância, que acho que, assim, é um movimento que ele pode mudar gerações, né? E aí eu espero que a Aventura em Santa Cruz, assim, contribua um pouquinho, assim, para que as crianças, pelo menos, se permitam, de repente, na caminhada cultural. Vamos lá, jovens! Vamos lá, jovens! Com certeza. Tá falando do bairro Imperial. Todo mundo sabe dessa história do bairro Imperial? Na verdade, o bairro Imperial foi um pleito que a gente fez em setembro do ano passado, por ocasião dos 200 anos da chegada da família real. São Cristóvão foi reconhecido como bairro Imperial. Foi um decreto do prefeito César Maia. E aí, depois desse decreto, começaram investimentos na região. Foi justamente o período que eu estudava na UERJ, entre 2006 e 2009, isso aconteceu em 2008, e aí eu pude vivenciar um pouquinho dessa mudança. Melhorar a iluminação, a conservação, a segurança, e foi feita uma parceria com uma universidade, em que saiu um ônibus de graça do lado da estação para apresentar os museus do bairro, porque São Cristóvão era muito mais do que a Quinta da Boa Vista. E aí, em 2021, a gente faz um primeiro contato, graças à explosão que foi a assessoria de comunicação das caminhadas culturais. O secretário municipal de turismo da época, Cristiano Beraldo, convida a gente para uma conversa e ele oferece colocar Santa Cruz no calendário oficial do Bicentenário. Infelizmente, esse calendário se perdeu por inúmeras questões, mas a gente ficou com essa questão na cabeça. Não dá para passar o centenário apagado de novo. O bicentenário apagado de novo. O Bruno gosta de falar que, tipo, o primeiro bicentenário ele papou mosca. Ele engoliu barriga, mas nesse daqui a gente não podia, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando a gente, durante uma audiência pública em Santa Cruz, na presença do presidente da Câmara, eu levanto o braço e levo duas questões. Para o secretário municipal de Educação, é o fato de que a gente não aprende a história do Rio de Janeiro nas escolas. A gente aprende a história do Brasil que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque se a gente aprendesse a história do Rio de Janeiro, a gente entender a importância da periferia. Todo mundo ia saber a existência de Santa Cruz. E aí o presidente da Câmara
eu faço essa solicitação de reconhecer Santa Cruz como bairro imperial. Em maio desse ano, a gente recebe o título, e aí em julho, a gente faz um grande evento, Santa Cruz, meu bairro imperial, que a gente estimava em torno de 3.000 pessoas, 3.500, a gente ultrapassou 5.200 pessoas. Foram mais de 300 artistas, 10 horas de palco, e as pessoas encantadas porque nunca puderam nem conviver naquele jardim ali, naquela grama em frente ao quartel. Imaginar aquilo ali, um local de evento para eles, era criar novas perspectivas. Era entender que dá para fazer, sim, muita coisa com o que a gente tem em casa. Basta tem gente achando que é caótico, né? E foi tão assim, foi passivo, foi assim, uma coisa, foi desculpa a comparação, mas um panfleto assim de testemunho de Jeová, assim, aqueles panfletos do paraíso, assim, que tem aqueles papel tucano, gente. Foi assim, as famílias sentadas no gramado, existe uma paz. Olha, assim, tinha que ter sempre aquele evento, amiga. Assim, olha, foi maravilhoso. As senhorinhas chegavam para a festa trazendo as cadeirinhas de praia para ficar lá até a hora que acabasse. E aí, deixa eu ler aqui mais um comentário. O Felipe Overney, ele está dizendo que já falou para mim, ele morou em Santa Cruz 15 anos, nasceu em Santa Cruz e só por causa das visitas do Descubra Santa Cruz passou a dar importância para a história do bairro. E aí, para quem não sabe, o Felipe, ele é produtor de conteúdo para as redes sociais e foi ele que fez a nossa gravação de drone do evento de julho, onde a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais veio a Santa Cruz e fez lá o símbolo dos 200 anos que eu tanto queria, porque ia ser um grande material de marketing para a gente apresentar depois Santa Cruz com outros olhos. Felipe, muito obrigada pela parceria. Lúcia Moraes, é preciso ir nessa caminhada para sentir, entender e valorizar o que a Andressa está falando, vale a pena conhecer. Então, reforço aqui o convite. Rocambole Lista dos Anjos, perfeito, uma hora vai chegar com muito orgulho. Rosane, meu riso refere-se à reação das pessoas moradoras que foram nas casas para falar sobre o bairro. É muito bacana, isso é muito legal. A Sheila do Rocambole está sugerindo a gente fazer mais vídeos contando a história do nosso bairro, significar a palavra para a nova geração. Eu acho que é isso. Eu gosto. E aí o Felipe já está ali na fila pedindo para que a gente faça novamente o evento em frente ao quartel. Já está nos planos, já estamos começando a falar. Vamos executar mais um flagre, porque não conseguimos emplacar em nenhuma lei de incentivo. Então, milagres aconteçam para que a gente possa realizar isso. Para esse ano, a gente tinha pensado o Natal no bairro Imperial de Santa Cruz. E aí é um projeto que teve que ficar na gaveta e para o ano que vem, quem sabe, a gente consegue fazer um evento como esse aqui. Mas é muito importante isso, a população está começando a se reconhecer, a entender, porque assim, é desde coisas bem pequenas, eu falo isso num dos artigos que eu escrevi, como, por exemplo, lembrar de só colocar o lixo na rua no dia que o lixeiro vai passar. Para quem não conhece Cruz, às vezes a Avenida Carmen ficava a semana inteira com lixo no meio da rua, porque as pessoas iam acumulando no canteiro central, uma hora o lixeiro passa, a pessoa que nunca veio a Santa Cruz, ou até o próprio morador que passa por ali, se incomodava com isso, era um descaso, era um descuido. E aí você começa a ver, tipo, pequenas ações. Não, agora o lixo só vai no dia, no horário combinado, o lixeiro passa com mais frequência, a fonte que foi pichada está sendo pintada. Então, assim, você vê tanto das pessoas quanto do poder público, e aí a gente tem argumento. Então, vamos começar aí também um desafio para aumentar o número de seguidores. Finge que é fofoca, espalha que o Descubra Santa Cruz precisa de mais seguidores, porque a gente está ganhando força junto ao poder público até para argumentar melhorias para a nossa região. Então, de todo um ano planejado para pequena independência, a gente ganhou a ponte dos jesuítas. E que ótimo que a gente ganhou. Porque Santa Cruz não tinha um espaço verde, uma área verde que a gente pudesse passar uma tardezinha com a canga forrada no chão. A gente conseguiu
que... A gente não, né? O IMAS que trouxe um curso de extensão sobre a história de Santa Cruz, um curso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que aconteceu em Santa Cruz, e graças a isso, o primeiro gerador de energia elétrica do Brasil foi reformado, pintado, agora tem a gradezinha, uma plaquinha contando a história, da importância daquele patrimônio. E aí os alunos que frequentam o campus da FATEC começam a entender um pouco mais essa história. Para quem é daqui de Santa Cruz, a FATEC existe há mais de 20 anos. E eu fiz capoeira na FATEC e na época, para mim, aquilo ali era o banco. Era o lugar onde a gente pegava o lanchinho, sentava para comer. Ninguém me falou a importância daquilo ali. E aí, quando você começa a entender que a gente está falando do primeiro gerador de energia elétrica do Brasil, cara, onde é que está escrito isso? Por que ninguém falou isso antes? E aí tem 10 anos que criaram um centro de memória do Matadouro, pelos professores de história lá da FATEC. E aí na aula inaugural eles já falam um pouquinho sobre essa história. E aí eles podem circular pelo campus e ver que tipo, a história está mais presente na realidade deles do que eles pensam. Gente, vocês estão vendo como essa mulher é apaixonada por Santa Cruz? Ela é muito apaixonada. E é assim, enfim, o tempo todo. É muito. Mas vamos falar do livro. Eu já falei, fiz muita propaganda de Santa Cruz. Vou fazer de novo. O livro também tem muita intenção. O livro eu queria, assim, na verdade, o livro é sobre Santa Cruz, né? Eu queria só aproveitar para agradecer aqui, né? Além de Descubra Santa Cruz, Andressa, a professora a Ivone Silva Salles, que foi quem, enfim, a gente teve uma conversa, né, sobre as questões das lendas, né, de Santa Cruz, né? Ela cedeu a pesquisa que ela publicou no Quarteirão sobre a tradição oral de Santa Cruz. O Ecomuseu, né, que abriu as portas para eu ir lá, olhar os quarteirões antigos e dar uma olhada lá, né, enfim, é muita informação, gente, meu Deus do céu, é muita coisa, assim. E eu descobri um pouquinho Santa Cruz por ali também, assim, porque tinha umas coisas muito engraçadas, assim. Tem umas que eu até coloquei no livro, que é, por exemplo, que na década de 40 tentaram mudar o nome de Santa Cruz por causa de Santa Cruz da Serra, né, para não dar, por causa do conflito de nome, como se não existisse um monte de Santa Cruz, Brasil afora. E aí tentaram mudar o nome para Caianga. Imagina, Andressa, você cria de Caianga. Sou caianguense. E eu queria agradecer muito a Andressa Raimundo Nogueira, essa maravilhosa, que fez toda a correção ortográfica do livro, né? Uma beleza de pessoa. E, enfim, que, né, fez comentários e foi uma parceira, assim, no processo também. E é isso, assim, acho que a gente não pode deixar de agradecer as pessoas, né, que fecham com a gente, né? E então, assim, eu queria agradecer de coração por esse apoio aí. Né? E, gente, baixem o livro que está lá no link, nas nossas bios. Qualquer um dos dois lá, não tem problema nenhum. Uma das duas, só entrar e baixar o livro. Depois contem, venham nos posts contar o que acharam, enfim, sem papas na língua. Né? E passem para o do Descubra Santa Cruz falando sobre o livro. A Angélica, que foi essa pessoa que fez toda a revisão do livro, ela, na verdade, veio através das caminhadas do Descubra, e aí ela queria saber como ela podia colaborar, ela queria ser voluntária, estagiária. Olha, tem uma pessoa que você pode ajudar, ela está no processo de um livro, faz a revisão com ela, mostra para ela que aqui em Santa Cruz tem mais gente querendo trabalhar essa cultura. E aí surgiu essa parceria com a Angélica, né? O NOP, o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, que acaba sendo a principal referência de todo mundo quando a gente procura a história de Santa Cruz. Caraca, tá bombando aqui ainda de mensagem, tá? Não vou dar conta de tudo, não. Não tem nada, não dá pra gente ler. Estamos lendo todas as mensagens, gente. Só não vamos comentar todas, mas enfim. Marcel, Canhanga, é pior ainda. É com NH, Canhanga. Eu não sei, eu procurei, tentei procurar o significado, tinha vários significados diferentes.
E, enfim, eu não consegui me definir, mas Canhanga, de qualquer maneira, o Rio de Santa Cruz e Canhanga, gente. A Rocambole Delícia dos Anjos está perguntando sobre a Vila Olímpica. É um lugar excelente para tirar as crianças e jovens das ruas, porque não utilizar esse espaço nos finais de semana. Vou te falar de uma história que vem antes da Vila Olímpica. Na época que eu estava fazendo a faculdade de comunicação, aquilo ali era um terreno baldio, que os homens invadiam para jogar futebol à noite. Tinha umas gambiarras de lâmpada e tudo mais. E aí eu fui fazer uma entrevista com esses caras, eles falando que precisava de mais equipamentos voltados para o esporte, um local onde pudessem jogar, onde as crianças pudessem participar. E aí eles criam a Vila Olímpica, mas a Vila Olímpica só atende quem está em Santa Cruz no meio da semana, o que não é o caso da maioria dos moradores, que trabalha fora. E aí, final de semana, você tem um aparato ali que, na verdade, está com as portas fechadas. Vamos começar esse pleito, então. Estou contando aí com a sua ajuda para a gente começar a dialogar com eles um pouquinho. Eu sei que aconteceram algumas situações muito pontuais, inclusive das atletas de Santa Cruz que foram para as últimas Olimpíadas, as atletas de atletismo, e aí fizeram algumas ações aos finais de semana aqui em Santa Cruz, mas foram muito pontuais, e a gente precisa disso sendo uma coisa frequente. O IMAS, que está falando aqui novamente, aí me deu o nome completo do curso de extensão, História, Patrimônio e Educação, um diálogo possível no processo de construção de pertencimento à Fazenda de Santa Cruz. Eu estava no dia que a gente pensou esse nome, mas eu nunca consigo decorar o nome todo, por isso que eu falo do resgate histórico de Santa Cruz. Não sei o nome. Porque assim, dá para ter tudo igual de sucesso, nome. Cadastrados para estudar, pesquisar e propagar a história de Santa Cruz. Isso foi muito bom. Felipe perguntando se vai acontecer novamente. Felipe, está no calendário. A segunda lei que Santa Cruz recebeu esse ano é que participaria do calendário oficial da cidade, os eventos oficiais do NOP. E aí, assim que acabou o evento, eu solicitei ao NOP para colocar no calendário deles, porque aí seria, então, uma coisa oficial no calendário da cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Nossa. Leone, se não fosse você, Santa Cruz estaria esquecido. Se não fosse... Descubra Santa Cruz. Que eu comecei a me movimentar, porque não tem como. Isso é transmissível. Essa paixão é transmissível. Os que estão na online aqui. O Marcel DGI, que está perguntando do Caianga, é um dos meus indicadores dos livros que a gente tem escrito da coleção História de Santa Cruz para Crianças. Em breve, se Deus quiser, vai ser lançado. O empenhado, o Wilson, é uma das pessoas que me inspirou pra caramba, porque ele fazia essa questão de turismo periférico lá na Zona Norte, e aí conseguiram mídia, apoio do governo. Madureira recebeu o primeiro ônibus ecológico do Rio de Janeiro fazendo um circuito cultural. E aí você vê que, tipo, pode dar certo. Tem mais gente fazendo, a gente está fazendo barulho, e tem mais gente procurando por essa história que os livros não contam. Então, é um inspirando o outro. O Wilson, a Carol, o Cosme, eles vieram antes de mim. Assim, eu pude ir no trabalho deles para conseguir entender e aprender um pouquinho mais do que eu queria fazer aqui. Tayane falando da riqueza de detalhes que a Andressa passa sobre Santa Cruz. Faz muita diferença no documentário Rotas e Rotas que a KC Conexões Sustentável gravou no bairro e que vai estrear em 2023. Então já fiquem aí de olho, quem sabe a gente já marca uma nova live para falar desse documentário. É isso, eu também sou de cinema, Tiane, roteirista aqui. Leones falando que se não fosse por a gente, Santa Cruz estaria esquecido. Leones, tem muita gente evitando que Santa Cruz seja esquecido, mas talvez elas não se conectem, e aí o barulho não é tão grande. Quando a gente começa essa coisa nova, a gente consegue
falar, dialogar com todo mundo que está aqui, e aí a gente consegue fazer um barulho maior. Isso é muito bom. Porque a gente vê, tipo, o Bruno do NOP, ele fala que hoje em dia Santa Cruz, durante esse ano, era o único lugar do subúrbio que tinha 3 eventos culturais no sábado. O museu estava aberto, tinha o curso de extensão do IMASC e tinha as caminhadas culturais. Então, que outro lugar da periferia do subúrbio você tinha tanta coisa acontecendo simultaneamente? Porque cada um na sua esfera está fazendo com que essa história, com que essa cultura não seja apagada. A Edith Moraes trouxe a academia para cá, para dialogar, e aí eu vou fazer um agradecimento para ela, porque graças a ela eu consegui realizar um sonho de publicar artigos. Saí da UERJ traumatizada, porque nunca tinha conseguido publicar um artigo. Passei dos 30 anos, já passei da idade, nunca vou conseguir. Publiquei o primeiro artigo, porque ela me indicou o 3º Congresso Internacional Interdisciplinar do Patrimônio Cultural, e eu pude fazer um artigo falando desse comparativo Santa Cruz e Petrópolis, 2 residências de veraneio imperiais com destinos tão distintos. E aí depois você escreve o primeiro artigo, você começa a se empolgar. Então, já temos como capítulos de livro as caminhadas culturais em um outro evento acadêmico. E aí outras pessoas começam a usar o seu conteúdo para escrever os trabalhos de conclusão de curso deles, para fazer as pesquisas deles. E aí a gente tem mais pessoas falando em diferentes esferas, seja na academia, seja no Congresso Brasileiro da Cultura, que eu tive recentemente, seja na roda de conversa entre os amigos. As pessoas começam a dialogar, os mais antigos começam a reavivar essa memória do tempo que viveram, as histórias que aconteceram, as brigas, as brincadeiras. Isso é muito bom porque a gente faz com que Santa Cruz não morra, não seja apagada da história, né? Que é esse o objetivo do livro. Exatamente. Inclusive, assim, né, o próximo passo, nossa, é imprimir esse livro, e aí, assim, fica, de repente, não sei, né, um alterne, uma edinha, aí fica um convite. Eu peguei ali o lema do Porta dos Fundos ali, né, que a vida tem marcas. Então, tem várias ali, quem lê o livro vai ver que tem várias marcas, né, que a gente consome, sei lá, o Guaracamp, por exemplo, né, então tem Guaracamp ali, tem pipoca, que cebola, paçoquita. Ó, Santa Helena do São Lourenço. Dá pra gente tentar argumentar com eles, hein? Vocês já viraram personagem de livro. Convenção, então ali, né? Não tá personagem, mas pelo menos tá na parte da arte, assim, né? O cenário tá ali, os personagens estão consumindo os produtos, que são os produtos que o pessoal consome normalmente, né? Inclusive tem vídeo, inclusive de Porta dos Fundos mesmo, que o pessoal da Zona Norte, Zona Oeste vivendo de fofura. Os jovens gamers só na fofura, trabalhados na fofura. Então, tem lá o pessoal também, enfim, comprando, consumindo as coisas que todo mundo consome, né? Acho que faz parte da cultura também. Algumas marcas são mais consumidas em lugares do que outros, né? E é divertido também quando a gente lê alguma coisa que se identifica, mesmo que assim, que também a gente não se identifica com tudo, né? Às vezes a gente vê alguma coisa e identifica outra pessoa, um colega, e aí também acho que faz parte do processo sobre isso também. Então, eu faço o convite, assim, baixem o livro e depois digam o que acharam. Enfim, pode fazer sugestões. Tem vários no final, tem vários outros colegas parceiros que a gente acha que deve dar botar um spotlight ali em cima, como a Aura Social, né? Filhos da Razão e da Justiça, Casa da Rua do Amor, Biblioteca Marginal, tudo espaços maravilhosos em Santa Cruz que inclusive fazem parte da história também. Os personagens transitam por esses espaços também, porque, enfim, faz parte. E aí eu tô curiosa para saber o que vocês vão achar. Leiam, compartilhem, divulguem e peçam para a Claudinha escrever mais, porque ela escrevendo sobre Santa Cruz é de uma leveza que até as crianças que não gostam de ler vão querer ler os livros dela.
Ai, que bom ouvir isso. Porque a vida já é muito pesada, né? A gente precisa de leveza para aguentar 2 horas de trem, amiga, até a central, precisa de leveza. Porque, olha, né? Aqui, a Kelly do Santa Vegana também está no livro. E tem Andressa, que Andressa não é vegana, mas a Andressa do livro é vegana. E aí, a Kelly está aqui, Fofura, ela, né, que é a dona do Santa Vegana. Fofura era lanchinho do ensino médio, kkkk. Bom, eu não posso nem falar nada assim, porque teve uma fase na minha vida, em Santa Cruz, que quando eu estava estressada, no início da pandemia, não tinha muita coisa. O boteco mais perto da casa que vendia era cerveja e fofura. Adivinha quem que eu comprava, né? Fofura. Para aguentar a pandemia, né? Mas não dava, porque eu tinha que trabalhar. E eu tava ansiedade gritando, não tinha como não tinha. E eu comprava fofura até começar a me dar enxaqueca. E assim, não dá, não tem como. E eu, pior assim, que eu não gostava de fofura, mas não tinha nada. Ia pra eu andar até a João 23 pra ir no supermercado. Aí eu comprava do boteco, era do lado. Comia com raiva, mas eu comia. Salva, né, gente? Salva as coisas. Tem muita gente que até hoje come com raiva, mas come. Isso, é sobre isso. O apelido dela era Fofura na escola. Eu acho que era só por causa do lanchinho, porque a fofura dela fica nas comidas apenas. Ah, não, mas ela é bochechuda. Kelly tem um bochechinho assim, cara. Kelly é uma fofura. Ela é uma fofura. É uma pessoa fofa. É maravilhosa. Meu Deus do céu. É isso. O livro está no link da nossa bio, tanto do Descubra quanto da Cláudia. Baixem, compartilhem. Eu coloquei hoje o convite. Aproveita que está nas férias. Chama os primos, os vizinhos, os filhos, os amigos. E vão ler esse livro juntos. Vão decidir aí como é que vocês querem que essa história siga. É um livro interativo, então você quem vai definir o final. E acaba sendo uma diversão. Gravem stories, marca a gente pra gente compartilhar. Grava stories falando a opinião de vocês, o final que vocês, enfim, escolheram. Se passou alguma raiva, se uma coisa, gravem, fazem stories aí, marque a gente repassa também, mesmo bom ou ruim, a gente sim vai repassar anyway. Então, marque a gente lá. E é isso, assim, muita gratidão, gente. Hoje, né, felicidade Santa Cruz, que vem aí muito mais prosperidade mesmo. Acho que é prosperidade, porque prosperidade, uma cidade próspera, ela tudo flui. Acho que é isso. A gente quer um 2023 prósperos para Santa Cruz e para todos nós, né, que estamos aqui assim, porque, poxa, que bom que vocês estão aqui com a gente. Foi durante o tempo todo, a média ficou em 15, 16, né? Tipo, e a gente sabe que teve gente entrando e saindo. Então, a gente, enfim, não sei exatamente quantas pessoas, mas foram um bocado de gente aqui que Sim, uma live que a gente anunciou ontem à noite para hoje de manhã. Anunciou, e ontem à noite, assim, foi bem tarde, né? Na verdade, a gente anunciou direito hoje de manhã. Então, muito obrigada a todos pela participação. Sigam o Descubra Santa Cruz RJ, sigam a Cláudia Gomes da C. Conheçam o nosso trabalho. A gente faz parte desse grupo daqui de Santa Cruz que quer levar o nome de Santa Cruz para mais longe. E aí, se você conhece alguém assim, mostre o nosso trabalho. Quem sabe a gente não troca uma figurinha, porque o importante é dar para Santa Cruz o lugar que ela merece na história do Brasil. É isso, resistência, bora para frente. Bora colocar a estrela para brilhar aí, de novo. Oh, meu Deus! Kelly, ele ama você. Também te amo. Ai, gente, depois então a gente fica na guarda aí do feedback de vocês e toda a gratidão do mundo, uma virada maravilhosa para todos. E em 2023, assim, que só para frente, igual foguete. Eu ia falar que foguete não tem ré, mas aí eu falei, gente, a gente não tá. Gente, beijos, então. A Terra está voltando a ser redonda. Em 2023, a Terra está voltando a ser redonda, já é um começo. Já é um começo. E olha quantos... Gente, olha, tá com... Eu não lembro
milhões. É um orçamento recorde. Eu precisei checar a informação, sem que a informação a gente precisava de. Que coisa maravilhosa. Eu estou assim, muito positiva. A gente vai construir muitas coisas e vamos botar, ó, Santa Cruz para brilhar de novo. E é isso. Muito obrigada. Acho que eu preciso, enfim, para tá finalizando, entrem lá, né, para baixem o livro, né, e mais uma vez agradecendo. Tem o link. Vamos trazer para essa juventude um pouquinho da história, para ver se eles se apaixonam pelo bairro também, assim como eu me apaixonei. E aí teremos mais cuidando do que é nosso. E assim, eu queria agradecer mais uma vez, né, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né, e ao edital Cultura Presente nas Redes 2, que permitiu esse livro aí, quase semi-interativo, Aventura em Santa Cruz. E agora eu preciso agradecer a Andressa, do Clube Santa Cruz, a todas as pessoas ali que tiveram parceiros, a professora Ivana, ao Ecomuseu, a Angélica e, enfim, ao Universo. E a todos vocês que estão aqui com a gente, aqui, que tiveram esse momento com a gente, se vão assistir depois também. É isso, gente. É tudo é gratidão. Não, a gente devia ter preparado um brinde, amiga. A gente devia ter preparado um brinde. Esse é um momento de celebração, de desencantar coisas travadas. Porque, olha, eu sei que assim, o papo não é de horóscopo, mas Mercúrio ficou retrógrado ontem. Então, assim, esse é o momento de tudo que tá parado vai andar. Tem que andar. E é isso. Oremos. Oremos. É isso, oremos. Ai, Ana Paula! Isso, Ana Paula tá falando aqui. Adoro vocês. Vou fazer todas as caminhadas novamente. Vou chamar meus amigos para conhecerem Santa Cruz, meu bairro imperial. Ana Paula é maravilhosa, é uma professora incrível. E ela é linda, e ela é escritora também. E ela também tinha essa cultura de sair de Santa Cruz para fazer as caminhadas culturais lá para baixo. Quando ela descobriu que no bairro dela tinha... Ela fez questão de prestigiar e toda vez que ela vinha, ela trazia mais um, e mais um, e mais um. E assim a gente vai fazendo as pessoas revisitarem nosso bairro, olharem com um pouquinho mais de carinho e começarem a falar sobre. Ana Paula, exatamente. Muito obrigada pela parceria também. É isso. Então... bora começar, bora assim, já 11 horas, bora começar nosso dia, recomeçar nosso dia, botamos assim, o pé direito demais, né, gente? Bora continuar nosso dia? Tchau a todos, até mais. Até mais. Beijo, ficamos no aguardo do contato de vocês.